Oração da noite. Para quem trabalha, vigia e chora, de Tish Warren. Capítulo 2. Vela, ó Senhor amado, dor e presença. Quando eu era criança, eu tinha medo do que havia no escuro. Monstros no guarda-roupa, sons fantasmagóricos de galhos arrastando no teto, bandidos atrás da porta. Naquela época, eu podia sair correndo da minha cama e me apertar entre a minha mãe e o meu pai adormecido. Porém, agora que eu sou adulta e sinto a minha filha de 5 anos se esgueirando na nossa cama toda noite, onde posso encontrar meu lugar seguro? Monstros imaginários no guarda-roupa parecem mais fáceis de fugir do que o medo de ter câncer, ou a palpitação da frustração, ou a perda de um emprego, ou as conversas difíceis que repito na minha mente, ou a minha incerteza sobre como criar meus filhos, ou viver bem a vida, ou confiar em Deus. A banda Over the Rim tem uma música que pergunta: quem vai vigiar a porta enquanto estou dormindo? A cada noite eu faço essa pergunta: tem alguém vigiando por mim? O que significa que Deus nos vigia ou que Ele vela por nós? Dentre milhares de sermões esquecidos na minha vida, há uma frase em um sermão que eu nunca vou esquecer. Era uma manhã cinzenta de domingo quando eu estava na faculdade. Alguns meses antes, um garoto de 3 anos da nossa igreja tinha se afogado. A nossa igreja ainda estava presa no luto enquanto eu ouvia o meu pastor Hunter pregar sobre confiar em Deus. Você não pode confiar que Deus vai impedir que coisas ruins aconteçam com você, ele disse. Eu fiquei boquiaberta. O que Hunter disse era óbvio. Coisas ruins acontecem o tempo todo e eu já sabia disso tanto quanto sei hoje. Contudo, o que ele disse também foi devastador. Em algum lugar emudecido dentro de mim, eu esperava que Deus impedisse que coisas ruins acontecessem comigo. De alguma forma, era o trabalho dele fazer isso, ele me devia isso. A clara verdade do que Hunter disse me encarou, óbvia e terrivelmente. É claro, Deus impede que muitas coisas ruins nos aconteçam. Não sabemos todas as formas desconhecidas que fomos poupados de alguma tragédia, os acidentes que não sofremos, os sofrimentos que evitamos, os relacionamentos destrutivos que nunca começamos, as doenças que nossos leucócitos silenciosamente rebateram de nossos corpos sem sabermos. Entretanto, o ponto de Hunter foi que Deus não impede que todas as coisas ruins nos aconteçam. Não podemos confiar que Ele vai fazer isso porque Ele nunca o prometeu. Aparentemente, esse não é o trabalho dele. O nosso Criador deixa que permaneçamos vulneráveis. Porém, se não podemos confiar que Deus vai impedir que coisas ruins nos aconteçam, como podemos confiar nele? Era essa a pergunta que eu não conseguia resolver, a pergunta que assombrava o silêncio vazio da noite. Em 2017, depois de meses de conversa sobre luto e perda, sobre meus pais e meu casamento, sobre traumas no corpo e depressão, sobre noites e atividades de conforto, a minha terapeuta me olhou e perguntou: onde está Deus em tudo isso? Será que eu poderia acreditar que Deus cuida de mim quando Ele não impede que coisas ruins aconteçam? Será que eu poderia confiar nele enquanto eu morria de medo de que Ele permitisse que eu, ou quem eu amo, sofresse? Quando eu contemplo a imensa tristeza coletiva do mundo, eu ainda posso conhecer a Deus como generoso ou amoroso? Tem alguém de vigia? Tem alguém velando por nós? O dilema teológico que eu encarava tinha uma longa história e um nome: Teodiceia. A Teodiceia nomeia o abstrato problema do mal, o dilema lógico de como Deus pode ser bom e todo-poderoso, mesmo quando coisas horríveis acontecem regularmente no mundo. E também nomeia a crise de fé que frequentemente acontece depois de um encontro com o sofrimento. Não era a primeira vez que eu lutava com a Teodiceia, porém, aquele ano difícil e talvez simplesmente ficar mais velha
fez com que perguntas sem resposta pesassem mais e uivassem naquela noite longa e escura. A Teodiceia não é um mero enigma filosófico abstrato. É a engrenagem de nossas dúvidas mais macabras. Ela, às vezes, seca completamente a nossa fé. Uma pesquisa recente mostrou que a razão mais comum para a descrença entre as gerações Y e Z era sua dificuldade de crer que um Deus bom permitiria tanto mal ou sofrimento no mundo. Esse dilema é cada vez mais comum. Mais jovens se frustram e se confundem com a Teodiceia hoje do que nas últimas gerações. Muitos que caem no agnosticismo ou no ateísmo fazem não por conta de um argumento racional, já que não há provas irrefutáveis a favor ou contra a existência de Deus, mas com um profundo entendimento de que, se há um Deus, ele ou ela, o que quer que seja, não é de confiança. Esta é a incredulidade de protesto. Na peça de Samuel Beckett, Fim de Partida, o personagem Ham rejeita a existência de Deus com o disparate. O porco, ele não existe. Se não há Deus, o problema do mal some. Em seu livro, Sem Apologias, Francis Spufford aponta que na ausência de Deus, é claro que ainda existe mal. Mas não há problema. As coisas simplesmente são assim. Porém, ele continua. Assim que o Deus de tudo entra em cena e a física, a biologia e a história do mundo se tornam, de alguma forma, sua responsabilidade em última instância, a falta de amor e proteção na ordem das coisas começa a ganir. A única forma fácil de sair do problema é descartar a expectativa que causa o problema, enterrando o próprio autor. Se não há um Deus de amor, as questões de Teodiceia evaporam, bem como qualquer sentido redentivo que a nossa dor possa ter, qualquer narrativa transcendente em que possamos situar o nosso sofrimento. Pior ainda, quando resolvemos o problema do mal desta forma, encaramos o problema do bem. O filósofo Alasdair MacIntyre escreveu que, quando rejeitamos a Deus para aliviar a tensão que o mal cria, o bem vai embora junto. Chamar algo de bem sem um sentido totalizante é simplesmente dizer "que massa" ou "eu gostei", o que é válido, mas desconsidera a nossa profunda intuição de que a verdadeira beleza, generosidade, gentileza e deslumbramento participam e apontam para um fundamento real e supremo. Se não há ninguém para velar por nós, ninguém em que podemos confiar para ficar de vigia à noite, então tudo o que acontece, bom ou ruim, é puro caos, acaso e aleatoriedade biológica. Mas crer num Deus transcendente quer dizer que nos deparamos com o problema do mal. Por isso, há bibliotecas inteiras de livros buscando responder à questão da Teodiceia. Respostas e soluções oferecidas às centenas, muitas delas excelentes e sábias. Porém, mesmo com toda a tinta gasta, ainda não estamos satisfeitos. As nossas perguntas persistem. A razão é que a Teodiceia, em última instância, não é uma equação matemática cósmica, como se bastasse descobrir qual é o X. É algo quase primitivo, um grito, uma agonia, um protesto das profundezas do coração humano. Onde estás, ó Deus? Tem alguém velando por nós? Tem alguém olhando? Então nos diga por quê. Por que este mal, este coração partido, este sofrimento? Eu passei a ver a Teodiceia como uma luta de facas existencial entre a realidade de nossa vulnerabilidade trêmula e nossa esperança por um Deus confiável. No fim das contas, no meu caso literalmente no fim do dia, na escuridão da noite, o problema da Teodiceia não tem resposta. Como Flannery O'Connor escreveu, não é um problema para ser resolvido, mas um mistério a ser suportado. Às vezes falamos do mistério como se fosse um código para desvendar, como se toda a vastidão do conhecimento estivesse disponível para nós, só que não chegamos até lá ainda. Porém, o verdadeiro mistério invoca o que está fundamentalmente para além do nosso alcance.
O mistério é um encontro com uma realidade inescrutável, um reconhecimento de que o mundo crepita de possibilidades porque está impregnado da presença avassaladora e imprevisível de Deus. Avery Cardinal Dulles escreveu que os mistérios não são plenamente inteligíveis para a mente finita, mas que a razão para isso não é a pobreza, e sim a riqueza do mistério. Uma razão para o problema do sofrimento não ter uma resposta fechadinha é que a dor e o mal são, na sua raiz, irracionais. Os cristãos entendem que o mal e o sofrimento são forças da anticriação. Eles não se encaixam no domínio da razão e da ordem porque eles frustram a razão e desintegram a ordem. Se houvesse uma explicação elegante para a dor, seria necessário encaixá-la em algum lugar na ordem do cosmos como uma parte essencial da realidade. Porém, o entendimento da igreja primitiva sobre o mal e o sofrimento era de que eles eram absurdos, uma anormalidade inexplicável, uma ausência grosseira do bom e do verdadeiro. Todavia, em segundo lugar, e mais importante ainda, o problema do mal não pode ser adequadamente respondido porque o que queremos primariamente não é uma resposta. No final das contas, não queremos que Deus simplesmente se explique, que nos dê uma aula de como furacões ou dores de cabeça se encaixam no seu plano redentivo cósmico. Queremos ação, queremos ver a justiça feita. No seu cerne, a Teodiceia é o anseio por um Deus que note o nosso sofrimento, que se importe o suficiente para agir e que renove todas as coisas. É uma dor que não pode ser aliviada, que todos carregamos fundo em nossos ossos para onde quer que vamos todos os dias e todas as noites. No meu livro favorito de C.S. Lewis, Até que Tenhamos Rostos, a protagonista Orual escreve uma reclamação contra os deuses. Ouvimos as suas sofridas histórias. Ela nasceu feia, perdeu a mãe quando era pequena, encontrou uma melhor amiga e um mais profundo amor, sua irmãzinha, só para perdê-la também. Ela descreve amarga e detalhadamente luto em cima de luto. Orual exige uma resposta. Ela exige que os deuses se expliquem. Nas últimas páginas do livro, com sua lista de acusações ainda em mãos, Orual encontra Deus numa visão. Ela é transformada e conclui o seu livro assim: Agora eu sei, ó Senhor, por que não me deste resposta? Tu és a resposta. Perante a tua face as perguntas morrem. Que outra resposta bastaria? Palavras, só palavras, para guerrearem contra outras palavras. Nas profundezas do nosso sofrimento, nós não queremos apenas palavras para guerrearem contra outras palavras. Queremos ver a justiça feita. Os cristãos sempre conheceram a realidade da dor. Eles viveram durante guerras e pragas, sem vacinas ou a medicina moderna, quando a morte sempre batia à porta, quando o sofrimento era desenfreado e inevitável, quando as noites eram terrivelmente escuras. Contudo, milhões de fiéis há muito teimaram manter esta antinomia. Deus é bom e poderoso, e é comum que coisas terríveis aconteçam no mundo. A Igreja sempre soube desse paradoxo, mas em vez de resolver sua tensão, deixou que continuasse assim. Permitimos que este acorde tocasse desafinado por milhares de anos, sempre crendo que ele só seria corrigido quando o próprio Deus, enfim, tocasse as notas harmonizadas. O meu profundo questionamento de onde Deus está no meio de tudo isso é uma dor que persistirá, espero, até que meu anseio encontre seu fim. Eu quero justiça, eu anseio por ressurreição, eu quero integridade, bondade e restauração. E eu não estarei plenamente satisfeita até que Deus, cuja face mata nossos questionamentos, faça a justiça até nos mínimos detalhes. Mas ainda não chegamos lá. Vivemos no interim, e neste interim, como podemos aguentar um mistério desses? Como podemos viver como cristãos num mundo onde crianças sofrem, casamentos se desintegram, injustiça reina,
Tiranos prosperam, sentimos frustração e futilidade, adoecemos e eventualmente morremos? Como confiamos num Deus que não impede que tudo isto aconteça? Como ousamos pedir que Ele vele por nós? Como pastora, já percebi que nos momentos mais vulneráveis e humanos de nossas vidas, doutrinas são inevitáveis. Quando tudo se desmancha no ar, todos nós, de ateus a monges, recuamos para o que cremos sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre Deus. A minha amiga Julie, a esposa do pastor Hunter, é uma artista. Tenho algumas aquarelas dela na minha cozinha. Anos atrás, quando seu filho era bem jovem, ele precisou fazer uma cirurgia. Como qualquer pai cujo filho passa por uma experiência dessas, os meus amigos ficaram ansiosos. Antes de as enfermeiras levarem sua criança para a sala de cirurgia, Julie olhou para Hunter e disse: "Precisamos decidir agora mesmo se Deus é bom ou não, porque se esperarmos para determinar isso pelos resultados da cirurgia, Deus sempre permanecerá no banco dos réus. Se a questão de Deus ser real ou não, ou se Deus é gentil, indiferente ou um porco, for determinada unicamente pela comparação de alegria e tristeza nas nossas vidas ou no mundo, nunca conseguiremos dizer nada sobre quem ou como Deus é. As evidências são inconclusivas. Se a história da minha breve vida e os meus sentimentos determinarem o caráter de Deus, então ele é o médico e o monstro. Essa forma de se aproximar de Deus se torna um jogo de pôquer sem fim. Para cada esplêndido esguicho de água ejetado por uma baleia, há um incêndio florestal devastador em compensação. Para cada migração de borboletas monarcas, há barbeiros espalhando a doença de Chagas. Para cada mãe deslumbrada com o primeiro sorriso de seu bebê, há outra mãe vendo o recém-nascido se retorcer com o seu último fôlego. Para cada ato inspirador de bondade humana, há outras pessoas tramando contra os fracos. Em todas as nossas vidas, da mais feliz à mais trágica, as evidências circunstanciais sobre a bondade de Deus se dividem: a beleza e a terror. Não podemos equilibrar a vulnerabilidade humana e a confiabilidade de Deus ao mesmo tempo, a não ser que haja algum sinal certo de que Deus nos ama, de que ele não é um proprietário ausente ou, pior, um monstro. Mas não podemos descobrir um sinal desses a partir das circunstâncias de nossas vidas ou do mundo. Precisamos decidir o que acreditamos sobre como e quem Deus é. Precisamos decidir se alguém está de vigia, se alguém vela por nós. É uma decisão inevitavelmente baseada em doutrinas, o que é um pouco irritante, nos primeiros princípios aos quais precisamos voltar de novo e de novo na história pela qual definimos nossas vidas. Segundo Francis Spufford, não temos um argumento para resolver o problema de um mundo cruel, mas temos uma história. É por isso que não importa qual alegação cremos ou descremos, o que vem à tona nos nossos momentos mais vulneráveis é inevitavelmente a história sobre a qual construímos as nossas vidas. O cristianismo não nos oferece uma explicação concisa da vulnerabilidade, da perda ou da dor, mas ele nos dá uma história real que aconteceu na história factual. O Catecismo da Igreja Católica afirma que não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal e do sofrimento humano. É preciso levar em conta toda a narrativa da história da redenção para moldar nossas questões sobre a presença de Deus nas trevas. Pode não haver uma solução fechadinha para o problema do mal, mas não é porque essas questões são irrelevantes ou sem resposta, em definitivo. Se há uma resposta, ainda que remotamente cristã, às perguntas da Teodiceia, a resposta é uma história. Quando Julie se sentou na sala de espera do hospital enquanto os cirurgiões cortavam a pele macia do seu filho, ela se comprometeu com a decisão de que poderia confiar em Deus independentemente do resultado da cirurgia. Ela tinha que decidir se ela cria nas afirmações do cristianismo sobre a bondade de Deus. Ela saiu do pôquer, abaixou suas cartas e decidiu confiar num Deus
que não garante que coisas ruins não aconteceriam com ela ou com o filho dela. Porém, essa decisão não é arbitrária, não é um salto no escuro. Ela não estava simplesmente se forçando a afirmar a bondade de Deus, mesmo com as evidências do contrário. Ela olhava para as evidências, mas não para as evidências da vida dela, nem para o total de bem no mundo em comparação ao total de mal. Pelo contrário, ela olhava para a vida de Jesus. É nessa história que ela ancorou a decisão dela sobre se Deus era confiável, sem saber o que aconteceria em seguida. A Igreja sempre proclamou que, se queremos saber como Deus é, basta olhar para Jesus, ou um homem que sabe o que é padecer, experimentado no luto, um camponês e artesão que sabia o que era sofrimento, do menor ao maior, e que morreu como um criminoso quase totalmente sozinho. Misteriosamente, Deus não tira a nossa vulnerabilidade, ele entra nela. Jesus deixou um lugar sem noite para entrar nas nossas trevas. Ele se deparou com calos e indigestão, com relacionamentos fraturados e com morte de amigos, com o império opressor, com a miséria da pobreza e com o terror da violência. Numa noite, ele suou sangue pedindo ao Pai para que lhe poupasse da agonia, chorando sozinho nas trevas enquanto seus amigos caíam no sono. Ele disse: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." E logo depois ele foi torturado até a morte. Deus não impediu que coisas ruins acontecessem com o próprio Deus. Olhar para Jesus é saber que nosso Criador sentiu dor, enfrentou problemas e sabe bem o que é padecer. Mas a nossa esperança no sofrimento não é simplesmente folhear a biografia de um homem de séculos passados congelada nas páginas da Bíblia. A história do Evangelho não é um simples mantra ou uma relíquia histórica. Ela está viva e ativa até hoje. A obra de Jesus continua até hoje nas nossas vidas ordinárias. Então, nas dificuldades, não olhamos para Jesus apenas como quem esteve ali antes, num era uma vez de um passado distante. Encontramos ele aqui e agora conosco no tempo presente. Ele participa de nossos sofrimentos. Na verdade, misteriosamente, nós participamos com nosso sofrimento da plenitude da vida de Cristo. Entretanto, não podemos abraçar a história cristã ou a presença contínua de Cristo nas nossas vidas por um ato de pura força de vontade ou por exercícios cognitivos. A nossa esperança na angústia não é algo que carregamos por aí como um fato bruto ou, pior, uma resposta pronta. Não passo a confiar na história cristã da mesma forma que sei que o Amazonas é o maior estado do Brasil, ou que se faz pão com fermento e farinha. De alguma forma, adentramos a história em que vivemos, descobrimos nossas vidinhas e historinhas na grande história de Deus e sua Igreja. Fazemos isso por meio das práticas e das orações que recebemos daqueles que vieram antes de nós. Adotamos e aprendemos o ofício da fé, que nos permite conhecer um Deus real, surpreendente, decepcionante e incansavelmente misericordioso, aqui e agora. Anos atrás, durante uma viagem de férias para New Hampshire, Jonathan e eu escalamos o Monte Washington, conhecido por sua imprevisibilidade climática. Ele pode mudar de quente e ensolarado para neve em questão de horas. O vento é tão forte que ele já quebrou o recorde de lufada de vento no planeta Terra. Na nossa escalada, pensamos que poderíamos ser atirados montanha abaixo. Não temos fotos deste dia em que o meu cabelo não esteja todo na minha cara. E há uma neblina também, que vem tão densa que muitos escaladores se perdem e morrem. Então, o bondoso povo de New Hampshire construiu moledros para a trilha, estruturas de pedras maciças que parecem torres para marcar o caminho. Quando a neblina chega e o tempo é perigoso, os aventureiros podem se abrigar no sopé ou no topo da montanha simplesmente andando de moledro a moledro que se destacam na branquidão. Nas trevas mais escuras, os moledros que me mantiveram no caminho de Jesus foram as orações e as práticas da igreja. Quando eu não conseguia orar, a igreja dizia:
tome estas orações. Quando eu não podia crer, a igreja dizia: venha para a mesa e coma. Quando eu não podia adorar, a igreja cantava para mim na língua da fé. Formas herdadas de oração e culto, práticas litúrgicas, são uma forma de a igreja antiga construir moledros para nós, para nos ajudar a suportar este mistério, nos manter no caminho da fé e nos levar de volta para casa. A Teodiceia não se resolveu para mim. Não é um fato que tenha solucionado no aqui e agora. Por muitos anos, ainda vou andar na neblina. Mas eu tenho moledros para seguir, os quais já guiaram muitos outros no mesmo clima maluco e imprevisível. Eu tenho uma amiga que é artista têxtil. Dentre outras coisas, ela costura bandeiras náuticas porque, além do fato de serem maravilhosas, há toda uma poesia embutida nelas. Segundo Meredith Tears, há 40 bandeiras num conjunto completo de bandeiras internacionais de sinalização marítima. Uma para cada letra do alfabeto inglês, uma para cada número e 4 bandeiras chamadas de substitutas para operações especiais. Levantadas sozinhas ou em diferentes combinações, as bandeiras significam coisas diferentes. Enquanto uma cruz azul num fundo branco, seguida por uma bandeira dividida em 4 triângulos coloridos, significa o que o vento está fazendo? A bandeira com um triângulo amarelo e outro vermelho significa homem ao mar. Há combinações para corridas e para alertar sobre tempestades. Segundo Tears, eu queria que tivéssemos bandeiras assim para nós humanos, como se cada um fosse um barco para comunicar nossos estados, lubrificados ou danificados, nossos destinos atuais, nossos desejos e privações. Talvez o rádio do meu amigo estivesse quebrado, mas ao menos ele poderia erguer a sua bandeirinha de eu estou sofrendo mesmo neste dia ensolarado, e eu poderia levantar a minha bandeira de eu posso dar um passeio com você e lhe ouvir. Poderíamos ver de verdade uns aos outros, entender e agir sem ter de passar por todas essas palavras. Atualmente, nesses tempos de comunicação por rádio e digital, com satélites e GPS, os navios ainda levam bandeiras a bordo caso tudo mais falhe, mas eles raramente as utilizam. Bandeiras para navios são quase como máscaras de oxigênio em aviões. São necessárias quando tudo dá errado. Se tudo o que te resta ao ficar à deriva no meio do vasto oceano são alguns quadradinhos de tecido ondulante para pedir ajuda, pode saber que você está numa fria. Agora imagine que você está num barco, sozinho e com medo, à deriva, depois do sol se pôr, sem ter como entrar em contato com ninguém, a não ser com a bandeira que você recebeu para este exato momento. Você não sabe o que fazer, então você simplesmente levanta a bandeira, de fundo branco, com um X vermelho no meio. E você vê um navio distante, mas se aproximando. Ele carrega bandeiras em respostas, um diamante vermelho brilhante num fundo branco, seguida por outra com 2 triângulos, um amarelo e outro vermelho, e então, por fim, uma em formato de trapézio de fundo branco com um círculo vermelho no meio. Foi esta combinação de bandeiras náuticas que a minha amiga costurou e pendurou na parede de seu quarto. Significa: vou ficar perto de você à noite. Quando eu estava à deriva no luto, sem saber o que fazer, as orações da igreja, especialmente as orações das completas, foram as bandeiras que eu sinalizei à noite. A esperança que Deus nos oferece é esta: Ele vai ficar perto de nós mesmo nas trevas, na dúvida, no medo e na vulnerabilidade. Ele não promete impedir que coisas ruins aconteçam. Ele não promete que a noite não vai chegar, nem que ela não será assustadora, nem que imediatamente voltaremos à terra firme. Ele promete que não ficaremos sozinhos. Ele velará por nós durante a noite. Spoofer descreve que, em última instância, não queremos um Criador que possa se explicar. Queremos um amigo na hora do luto, um juiz honesto na hora dos absurdos, uma esperança maior do que nós na hora do desprezo. Se sofremos profundamente, diz ele,
Não há explicação, razão ou resposta que alivie o nosso coração partido. O único consolo que pode fazer alguma coisa, e provavelmente a maior coisa que pode fazer é ajudar você a aguentar, ou se não conseguir aguentar, ao menos cair e se curvar sem se odiar totalmente, é o conforto de sentir que você é amado. No fim, é só isso que precisamos saber.